conflito. Então a gente precisa entender o seguinte, que o meu mindset, que o meu modelo mental de perceber o mundo é único, diferente das demais pessoas. E sempre quando a gente está em um embate, ou às vezes numa discussão mesmo de ideias, isso é outro ponto importante. Nós discutimos ideias, nós não enfrentamos pessoas. Isso daí também é técnica, tá? Inclusive em comunicação, trouxe para vocês técnicas de feedback assertivo, tá maravilhoso. Então, isso são formas de você evitar conflitos. Então, voltando, a gente precisa entender o seguinte: as pessoas pensam diferentes e tá tudo bem. É o modelo mental dela. Porque, Peter Senge, ele diz... Inclusive, gente, anota o nome desse autor, tá? Inclusive tem um livro, A Quinta Disciplina. Ele fala das organizações de aprendizagem. Eu acho que isso vale muito a leitura, tá? Anota aí. O hashtag fica a dica. Peter Senge, organizações de aprendizagem. A Quinta Disciplina. É Quinta Disciplina o nome do livro. A Quinta Disciplina. É bem legal, tá? Esse autor é um que vale a pena vocês acompanharem aí na vida toda profissional de vocês, tá? Então ele fala o seguinte, que nós temos modelos mentais diferentes, né? O famoso mindset que as pessoas falam. Então eu posso olhar para um mesmo objeto e ver uma coisa e você vê outro. Por quê? Porque nós vamos nos atentar a detalhes diferentes. Então, o que ele quer dizer com isso? Porque nós temos a nossa percepção. A PNL, gente, PNL também ajuda muito nesse sentido. PNL também fala sobre isso. Que cada um de nós temos um modelo mental que ele foi construído aí ao longo da nossa vida. Né? De repente, na família que você cresceu, a comunidade que você cresceu, a igreja ou os ensinos religiosos em que você foi desenvolvendo aí as suas crenças. Então, isso tudo direciona a gente para ter uma percepção e uma visão de mundo. Tá? E o mais interessante de tudo isso é que a gente sempre parte para julgar o outro ou para julgar uma situação do nosso ponto de vista. A gente sempre acha que a gente está certo. E quando você entende que o seu ponto de vista é só um ponto de vista da multidão, aí é o primeiro passo. É o primeiro passo para o teu crescimento, inclusive. É o primeiro passo para você começar a se tornar curioso pelo ponto de vista do outro. Compreende? Porque você precisa saber o seguinte, se cada um tem um modelo mental, e eu tô com tanta certeza falando que isso aqui tá correto, e a outra pessoa, principalmente aí, muitas vezes em relações interpessoais, que não envolve lá um projeto diretamente de trabalho, bem mapeado e tal, mas já nós vamos chegar lá. Por que essa pessoa... gente, sejam humildes e curiosos. O que é que essa pessoa tá enxergando que eu não tô? Porque alguma coisa ela tá vendo diferente para estar pensando tão diferente de mim. O que é que eu não estou enxergando? Compreende? Gente, desconstrução de crença limitante e modelo mental que a gente quer transformar, quer mudar, livros de PNL, tá? É programação neurolinguística, PNL. É programação neurolinguística, chama, tá? Eu falo PNL aqui, mas só esclarecendo. Programação neurolinguística. Então, tem autores maravilhosos. Então, esses livros, eles trazem técnicas que podem nos ajudar a fazer mudanças de mindset. Então, mas voltando, então o primeiro passo, gente, porque o crença limitante nossa, a gente sempre acha que falou em conflito, nossa, tô fora. Falou em conflito, nossa, é uma coisa ruim. Não. Isso daí, olha só, a gente... Provavelmente crescemos num contexto em que os conflitos não eram administrados, obviamente, então eram brigas e não conflitos, e daí a gente cresceu com essa ideia, essa crença, esse modelo mental de que isso é ruim. Olha só. E não. Então, gente, só para eu não perder o raciocínio aqui, a gente precisa exatamente entender isso. Por que eu olho para conflito e já penso em briga, né? Porque é uma crença que eu tenho sobre isso. Mas você vai ver o seguinte, numa equipe, dentro de uma organização, onde eu não tenho nenhum nível de conflito, gera estagnação, não gera desenvolvimento. Agora, se eu tenho um nível de conflito muito alto que não é administrado, também não é bom porque gera ruptura, gera problema. Então, olha o papel do gestor, você, cara pálida,
Olha o papel do gestor, sensacional, em ter a habilidade de provocar e administrar conflitos. Porque conflito, gente, é troca de ideia, é embate de ideia. Outro ponto que a gente precisa se desconstruir, e é sempre a questão do nosso ego, né, da gente querer se sentir melhor e não ser humilde. Sempre que alguém discorda de uma ideia nossa, a gente leva para o pessoal. Não é sempre assim? Ai, fica magoadinho, né? E está discordando da ideia que você tem, ou da conduta, do comportamento que você teve. E eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu estou falando, porque na próxima semana, o tema da próxima aula que vai ser comunicação, e eu vou falar sobre feedback, isso é importante também para você, enquanto gestor, quando você for dar um feedback. É um nível de impessoalidade, não é falta de empatia, mas é um nível, tá? É um nível de impessoalidade no seguinte, ó, eu estou discutindo com você, é a sua ideia. Não é sobre você, essência, você, ser humano, você, não é essa, não é esse, não é esse o objetivo, é a ideia. E nós temos uma dificuldade muito grande em fazer essa dissociação, né? Então, às vezes está numa mesa lá, onde um brainstorm gerando tal, várias ideias tal, e às vezes um não concorda, o outro não concorda com você. A gente toma pro pessoal, aquilo dói. Aquilo tipo assim, não, e você vai defender. Eu acho que tem que defender sim, mas você tem que defender quando você já viu a ideia de todos os outros e de fato, racionalmente e não emocionalmente, é possível provar que a tua ideia é melhor. Mas nós, seres humanos, nós somos tão passionais que a gente, tipo assim, é porque é a sua ideia. Não interessa se do outro tá melhor, mas é a sua ideia, então é ela que tem que ganhar. E isso não leva a lugar nenhum. E você pensa que esse tipo de discussão é essa situação que eu tô falando aqui para vocês? Ah, mas isso aí é de equipe júnior. Equipe sênior não vai agir assim. Vai. Infelizmente. O ego, sabe? A falta de humildade, não, a minha ideia tem que ser a melhor. Então precisa parar. É o momento de se trabalhar de forma cooperativa. E você, enquanto gestor, você precisa desenvolver a habilidade de promover um ambiente em que as pessoas sintam-se à vontade para pôr a ideia e que elas entendam que o debate é sobre as ideias, não é sobre quem é melhor que quem ou quem é mais inteligente do que quem. São ideias, né? Ó, um dos grandes problemas muitas vezes entre casais, ele se origina das frustrações. E por quê que isso origina nas frustrações? Porque nós, geralmente, e daí agora eu vou falar tanto dos relacionamentos aí de casais, ou às vezes em relacionamentos de amizade, e mesmo no contexto de trabalho, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar. Às vezes a gente acha que a outra pessoa tem bola de cristal, porque para você aquilo é tão óbvio. Tipo assim, aquilo lá para você, não, mas isso aí é questão de bom senso. Não, gente, mas isso aí era óbvio, não precisava nem falar. Pronto, já desandou. Precisa falar. Gente, então desconstrói isso, porque querem também. Então, a gente precisa desconstruir, tá? A gente precisa desconstruir algumas coisas e, tipo assim, entender que se você se põe como dono da verdade, como às vezes, né? Ai, não, porque eu tenho mais experiência, né? Porque não, eu tenho mais conhecimento e você fecha numa bolha, você está perdendo de aprender. Você tá perdendo. Não quer dizer que as outras pessoas também vão acertar 100%, mas vocês podem juntar as ideias e construir uma nova.